Lucas capítulo 19, diz o seguinte, a partir do versículo 1. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu na sua casa, com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar: este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem, quero que você foque nisso, no versículo de número 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Amém? Está lá em Lucas capítulo de número 19, que interessante essa passagem. Jesus, ele entrou por uma cidade chamada Jericó, e com certeza a Bíblia, eu creio que num determinado momento encurtou. Quem escreveu o livro de Lucas, com certeza ele resumiu um pouco, porque logo depois veio a salvação. Mas antes disso, quando Jesus ele estava entrando, cercado pela multidão, Zaqueu, por ter uma estatura baixa, ele era muito baixinho, ele não conseguia enxergar Jesus, ele só tinha ouvido falar, e aquela multidão ao redor de Jesus. Zaqueu teve uma estratégia, uma ideia. Ele falou assim: eu vou correr à frente da multidão, eu vou subir numa árvore ou numa figueira, eu vou ficar lá porque em algum momento Jesus vai passar por aqui e eu vou poder ver quem é ele. Ele não conhecia. Eu quero que você fique atento ao Espírito Santo, que ele ministra isso no seu coração. Deus, ele fala de maneira diferente. E de repente Jesus, sendo empurrado por aquela multidão, levado por aquela multidão, se depara com a árvore, vê Zaqueu lá em cima e fala: Zaqueu, o negócio é o seguinte, eu preciso ter um tempo contigo, então desce depressa, porque hoje eu quero ter um tempo com você lá na sua casa. Zaqueu rapidamente desce, ligeiro, rápido, abre as portas para Jesus entrar. Com isso começa algumas murmurações, alguns questionamentos. O que esse cara está fazendo na casa de um pecador? O que ele foi fazer lá? Por que ele está lá? Começaram a resmungar, começaram a murmurar, começaram a questionar Jesus, de repente até o caráter de Jesus. Mas Jesus, ele tinha um propósito com a vida de Zaqueu. Jesus tem um propósito com você. Aquele momento, aquele naipe, naquele tempo, naquele time, era com Zaqueu. E Zaqueu com certeza é ministrado pelo Senhor. É aqui que eu falo que as pessoas começaram a questionar, e logo depois Zaqueu fala: Senhor, eu me arrependo. Imaginando eu, tá? Eu, Tiago,
depois de todas as tuas palavras aqui, isso convence, isso queimou no meu coração. E se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou mudar minha conduta, eu vou mudar minha atitude. Depois de tudo que você falou, ok, legal. A minha conduta e a minha atitude vai ser diferente de agora em diante. Ok. E Jesus fala, legal, maravilhoso. Hoje a salvação entrou nessa casa. Querido, se fosse para dar um nome para essa mensagem, seria quebra de paradigmas. Seria quebrar alguns protocolos, muitas vezes estabelecidos pela sociedade, pela religião, por homens. Mas eu olho para a palavra de Deus e eu vejo um homem cheio de Deus, chamado Jesus, sentando para falar com um que não tinha experiência com ele, não havia ainda conhecido o Evangelho, sendo questionado pela sua atitude, questionado pelo seu comportamento, pela sua decisão, e Jesus pouco se importando para aquilo que estava falando. Zaqueu talvez hoje, pela posição dele, estivesse na Lava Jato. Talvez ele poderia ter sido condenado na Lava Jato da época. Talvez ele estivesse envolvido com muita coisa. Mas Jesus não olhou para isso. Jesus ele teve uma visão além da sociedade. Jesus ele olhou por um outro ângulo. Jesus ele olhou, ele enxergou Zaqueu de uma outra maneira que a sociedade da época enxergava. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como você tem enxergado as pessoas? Como tem sido o seu comportamento, a sua conduta em relação às pessoas que não conhecem Jesus? Porque hoje o que nós mais ouvimos, infelizmente, é pessoas sendo contaminadas, sendo corrompidas, sendo influenciadas negativamente, inclusive dentro da igreja. Zaqueu só havia ouvido falar de Jesus, tanto é que ele encontrou uma maneira de ver quem era o homem. Mas muitas vezes estamos dentro da igreja e sendo contaminados pelo mundo, ao contrário da postura de Jesus, porque quando Jesus parou e sentou e entrou na casa de um homem que não o conhecia, ele conseguiu alcançar aquela vida, ele conseguiu tocar no coração daquele homem, ele fez a diferença naquele homem, ele mudou a história daquele homem, ele fez o que nenhum outro pôde fazer, ele alcançou aquele homem. A postura dele, sentado ali, conversando, aquele olhar de compaixão por um homem que estava perdido, envolvido pelo mundo, pelas concupiscências do mundo, ele foi e mudou a história daquele homem. Não sei, de repente essa palavra, essa mensagem poderia ter outro título então, transformadores de histórias, porque nós precisamos sair daqui como transformadores de histórias e destinos. Esse é o teu chamado, porque a palavra me garante que nós faríamos ou nós vamos fazer obras maiores do que a que ele fez. Oh Espírito Santo de Deus, a tua palavra nos diz que o mesmo poder que habitou em Jesus na ressurreição é o mesmo poder que opera em nós. A palavra dele me garante que ele deu o seu Espírito a nós. O Espírito dele age em nós.
Jesus amava quebrar protocolos. Jesus amava quebrar paradigmas. Sabe por quê? Porque ele era livre. Ei, alô, você é livre. Você é livre. É claro. Aleluia. Você está me entendendo, amado? Jesus, ele estava andando por uma cidade. Ó, não foi uma multidão que entrou na casa com ele. A palavra fala que ele entrou. E muitas vezes nós esperamos ganhar multidões. Só que muitas vezes é no 1 a 1. Muitas vezes é naquela pessoa que ele colocou no seu caminho. E dali a obra começa a fluir, começa a acontecer. O que você me diz de quando Jesus, cansado de uma viagem? A palavra diz meio-dia. Meio-dia, cansado de uma viagem. Ele para, imagino eu, né? A cena dele. Imagina aqui um poço. Imagina um poço, aquele terreno ali, né? Árido. Nada de asfalto, sandália nos pés, sol do meio-dia. Imagina Jesus, eu tenho essa impressão, Jesus ali no poço. Ali. Ele e os discípulos. Mas ele fica mais um pouco naquele poço, com sede, cansado, exausto, o sol do meio-dia. Os discípulos vão para uma cidade mais próxima para comprar comida. De repente chega uma mulher samaritana. Eu não sei se você lembra na passagem, os samaritanos não se davam com os judeus. Mas ele fala com ela. Ele fala com ela. Ela fala assim: mas como que o Senhor, sendo judeu, me pede água? Ah, se você soubesse quem está te pedindo. E a água que eu tenho, ela mata a sede para sempre. A que você tem aqui é momentânea, mas a água que eu tenho, ela mata a sua sede literalmente. Jesus mais uma vez quebrando os paradigmas. Jesus mais uma vez não se importando com os padrões colocados por um mundo. Ao contrário, ele se torna no direito de romper com aquilo e construir um outro relacionamento para mudar a vida de uma mulher que já havia tido 5 maridos. Tem alguns teólogos que até falam algumas besteiras aí, não sei se é verdade, não posso dizer. Que talvez essa samaritana até tinha dado em cima de Jesus. Mas o posicionamento dele, a postura dele, faz aquela mulher sair radiante, com a oportunidade de começar a escrever uma nova história. Ele não estava preocupado quem era a pessoa, a sua cultura, a sua raça, o seu histórico. E nós hoje vivemos num mundo onde facilmente somos influenciados negativamente. A palavra nos diz quem somos, a palavra nos revela quem nós somos, a palavra nos diz quem nós somos, a palavra nos alimenta, nos fortalece, nos enche de vigor, de ousadia, de entusiasmo. Saímos no domingo daqui, cheio do Espírito Santo, preparados para mais uma semana de vitória, preparados para mais uma semana de milagre, mas aos poucos somos minados na nossa fé, somos contaminados com as flechas do inimigo. O mundo começa aos poucos. Primeiro você tem que entender que o diabo, ele não tem pressa, ele age com muita calma. Tanto é que diabo no original significa diabolos, aquele que divide.
A palavra diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, se ele mata, ele é um assassino. Se ele rouba, ele é um ladrão. Se ele destrói, ele é um destruidor. E aos poucos ele vai minando, aos poucos ele vai conseguindo implantar, lançar as sementes dele. Tanto é que a palavra também nos ensina em qual terreno está caindo essa semente. Olha como que a palavra é fantástica, poderosa, extraordinária, que até nos orienta como deve ser o nosso coração para recebermos essa semente poderosa, que de fato muda a vida e transforma destinos. Mas aos poucos vamos sendo minados, vamos sendo contaminados. Aos poucos começamos a depender mais do homem, aos poucos começamos a depender mais de uma resposta, aos poucos começamos a depender de uma situação, e esquecemos de entender que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu peço ou daquilo que eu penso. Ele é poderoso para fazer, é o que diz aqui, infinitamente mais daquilo que passa na minha cabeça, daquilo que eu penso, daquilo que eu posso, infinitamente mais. Mas esperamos outras respostas, queremos uma melhora, entendemos que a economia no país precisa melhorar, claro que precisa, o Brasil precisa ser transformado, mas Deus conta com você para transformar o mundo. Nós esperamos que o Brasil mude para a nossa vida mudar. Querido, não coloque a sua expectativa no governo Temer, não coloque a sua expectativa no governo Dória, muito menos no governo Lula. Coloque a sua expectativa naquele que fala quem você é. Você está me entendendo, sim ou não? Certo dia, um homem procurou Jesus. E esse homem foi na calada da noite lá. Ele falou assim: Jesus, você tem um tempo comigo? Posso falar contigo? Claro que você pode, Nicodemos, pode falar comigo. Me fala como que é essa parada de nascer de novo. Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Como que eu, velho, eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Ô Nicodemos, você é mestre em Israel, governador, príncipe, você está posicionado, você celebra a Páscoa todo ano, você dá os dízimos, Nicodemos, você é inteligente, você tem uma índole, uma conduta, Nicodemos, admirável. As pessoas te admiram, Nicodemos, e você vem me perguntar isso na calada da noite. Nicodemos, sabe o que você precisa, Nicodemos? Nascer da água e do Espírito. O que você precisa é nascer de novo, Nicodemos. Como? Da água e do Espírito. O que Jesus quis dizer? O teu espírito, ele precisa ser recriado, ele precisa nascer de novo, mas é por dentro. A mudança é lá dentro, não é no externo, é lá dentro. Sabe o que acontece hoje nas igrejas? Estamos muito preocupados com a aparência. Estamos preocupados demais com a aparência. Aquele é crente. Aquele lá é cheio. Aquele lá. Estamos muito envolvidos com a aparência. Eu não estou falando que você não tem que se cuidar externamente, o seu marketing pessoal. Você tem que cuidar sim. Não existe erro nisso. Dentro de um equilíbrio, não tem problema nenhum. Daniel Colômbia foi cortar o cabelo no Vini esses dias. Ficou muito bonito. O Ivan tem uma barba que é só dele. Que contorno de barba é esse, Ivan? O Jorge, quando vem com aquele tupetinho grisalho levantado para cima, meu irmão, não tem problema. Quando eu vejo minha esposa muito bem arrumada, amor, você está linda hoje, gosta de uma maquiagem, de uns detalhes, uma sobrancelha bem feita, está tudo bem, não tem problema, né, Silvinha? Não tem problema.
Rogério faz jiu-jitsu, cada vez mais forte, lutando muito. O Show passou a máquina. Show, eu vi um vídeo esses dias que você estava com o cabelo assim, deu saudade, Show, mas você continua charmosão assim, Show. Não tem problema você cuidar do externo, mas Deus, Ele olha para o seu interior, Ele olha para o seu coração, Ele não olha para as pessoas que estão corrompidas e envolvidas em tudo quanto é pecado. Ele quer o coração das pessoas. O que você acha que quando Jesus, não sei se você lembra daquele momento que Jesus passa também com os discípulos, Ele vê uma figueira, Ele olha para aquela figueira cheia de folhas, bonita, toda uma figueira forte. Ele olhou assim, foi até lá para pegar figos, mas não tinha fruto. Era só aparência, só folhas, mas a figueira não tinha frutos. E ele amaldiçoou a figueira. E a figueira no dia seguinte ela já estava seca. Será que Deus não condena aqueles que só se cuidam, só ficam preocupados como os fariseus, bonitos por fora, mas como sepulcro caiado por dentro, precisando de mudança, precisando de transformação, porque aonde ele chegava, ele mudava a situação, aonde com quem ele conversava, a rota da pessoa pegava para um outro rumo, ele mudava a vida das pessoas. E hoje eu não consigo ver com tanta frequência, pelo menos na proporção que era para acontecer. Amado, o Espírito Santo, Ele é real, e Ele só espera ser startado por você, para que você flua no Espírito. Eu tive ontem o privilégio de receber aquele casal maravilhoso lá em casa, o Rodrigo e a Marcela, estão chegando de São Paulo agora, e nós estávamos conversando sobre isso. São 100.000 pessoas lá em Santarém, como membros da Igreja da Paz. 100.000 membros no Brasil. 100.000 membros, mais que 10% da nossa cidade. O poder de Deus, Ele está disposto a agir. Deus, Ele faz. Deus, Ele transforma. Deus, Ele muda. Ei, olha, Deus, Ele não tem problema em quebrar paradigmas. Ele perguntou para o profeta, Deus, Ele perguntou para Jeremias, ei, olha aqui para mim, Jeremias, olha aqui, Jeremias, para. Existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim? E muitas vezes nós só guardamos isso no nosso coração, deixa ali quietinho, fica na miúda ali. E Deus preparado para usar você, para trabalhar em você, porque Ele não tem problema em quebrar paradigmas. Ele não tem problema, Ele não tem dificuldade para isso. Você crê nisso, amém? Sim ou não? E muitas vezes a gente se prende, a gente fica engessadinho ali. Eu tenho certeza que você está entendendo perfeitamente o que eu quero dizer. Eu não estou falando para você fazer coisas na loucura, sem a direção do Senhor. Eu não estou falando isso para você, não. Apesar de entender que Deus, Ele te deixou, você pode caminhar. Ele falou para Josué, eu estou contigo, por onde você andar. Claro que você vai saber por onde andar. Mas nós temos um Deus
que é cheio de ousadia, que é cheio de poder, que é cheio de autoridade. Você não acha estranho o nosso país sofrer do jeito que está sofrendo, e a igreja evangélica crescendo em números e a larga escala, em grande escala? Por isso que nós cremos que tem um mover, tem algo específico para ser derramado sobre o Brasil. Vai acontecer, porque é muita gente orando, na mesma fé e no mesmo Espírito. E quando o poder de Deus vai vir, querido, por favor, entenda essa linguagem, vai quebrar tudo, querido. Ele não tem problema, Ele vai quebrar tudo, com toda a religiosidade. Pessoas vão ser salvas em todo quanto é lugar, pessoas vão ser alcançadas em tudo quanto é lugar, porque não existe barreira para o poder de Deus agir. A galera, o adolescente vai estar lá na balada, ele vai ser alcançado lá dentro, ele vai ser invadido por um choro. Vão ter pessoas num centro de umbanda, vão ter pessoas em outros lugares, vão ser alcançadas pelo poder de Deus. Quem pode limitar Ele? Quem pode limitar esse Deus? Fala para mim um que possa limitá-lo. Fala um. Fala um. Eu quero convidar você nessa noite a se colocar ainda mais. Mas Tiago, eu já tenho caminhado, a minha vida já tem sido uma vida de oração, a minha vida tem sido uma vida de santidade, a minha vida eu tenho procurado me alimentar da palavra, eu tenho ouvido louvores, eu tenho estado com pessoas que me edificam. Ótimo, maravilha, é por aí, tá tudo bem, legal, mas tem mais. Ei, mas tem mais, amém? Mas tem mais, tem muito mais, as coisas estão acontecendo. Nós compartilhamos no Freedom no sábado passado, retrasado, 2 vídeos, um no festival de rock, onde tinha muitos ateus, aquela galera lá que, sabe, tudo sem rumo, e um marroquino que teve uma experiência com Jesus, do islamismo, dentro do islamismo, o único marroquino no Brasil que tem a autorização do visto religioso, o único. Deus foi glorificado dentro do Islã. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Dentro. E no festival de rock, onde a droga rola solta, onde a prostituição rola solto, Jesus estava alcançando as pessoas lá, porque Ele não teve problema em estar com o Zaqueu, Ele não teve problema em estar com a sunamita, Ele não teve problema em estar com a prostituta, Ele não teve problema de estar com o leproso. Ao contrário, era prioridade para Ele alcançar os perdidos, quebrando cada paradigma. E aí, o que nós vamos esperar mais? O que tem que acontecer mais? Aonde você chegar, meu querido, o poder de Deus agindo, as coisas precisam se alinhar. Aonde você chegar, aonde você colocar os seus pés, aonde você como pessoa chegar, a glória de Deus precisa se materializar naquele lugar. O que mais precisa acontecer para isso? Se Ele já nos deu poder. Rafa, ele não teve problema em sentar com Zaqueu. Sidney, ele não teve problema em falar com a sunamita. Às vezes nós temos problema em falar com as pessoas. Às vezes nós temos problemas em falar ele, deixa pra lá.
Às vezes, né, Ivan, a gente abandona muito fácil. Mas eu fico imaginando o olhar de Jesus para Zaqueu. Será que a gente consegue ter essa empatia de se colocar no lugar de Jesus e olhar as pessoas por um outro ângulo, olhar as pessoas com outros olhos, olhar o pecador de uma outra maneira, olhar aquela pessoa que está perdida com compaixão, o olhar de Jesus? Pô, como que ele falou com Paulo? Paulo perseguia a igreja, Paulo matava os cristãos, meu amado. Paulo, ele acabava com a igreja. Ele parou: Saulo, ei Saulo, ei, quem é? Eu sou Jesus, Saulo, que você persegue. Eu sou Jesus, Saulo. A glória de Deus era tão grande que Paulo ficou cego. Você está entendendo o nível? Ei, você está entendendo o nível? Você está entendendo o nível? O nível que ele tem? Ei, amado. Ei, vamos começar a quebrar com os paradigmas. Vamos começar a orar com as pessoas na rua. Você está entendendo? Sabe o que chegou, passou desse tempo, eu acho, não sei. Você está entendendo? De você ser incomodado 3 horas da manhã. Você vai ver o que Deus falou com o pastor Paulo. Olha, você vai ver nesse vídeo a estratégia que Deus usou com o Paulo. Deus, Ele ainda fala, tá bom? Amém? Deus, Ele ainda fala. Ele não tem problema de quebrar paradigmas. Às vezes a gente fica naquela. A gente tem que entender o equilíbrio das coisas. Por favor, me entenda. Por favor, me entenda. Eu não estou falando que você tem que abrir. Eu já vi vários absurdos de pessoas terem que abrir o guarda-roupa. Espírito Santo, que roupa eu ponho? Eu acho que não é isso. Espírito Santo, o Senhor quer que eu coloque roupa? Deus não fez robô, pelo menos na minha opinião. Desculpa se você pensa ao contrário, me perdoa, se essa é a tua convicção, amado. Mas Espírito Santo, eu coloco tênis verde ou tênis amarelo? Pelo amor de Deus, amado, eu tenho mais que me preocupar. Vou ficar preocupado se eu uso tênis marrom, tênis amarelo, a calça preta, a calça azul. Amado, o que eu quero é teu coração. O que eu quero é fluir em você. Eu não quero um padrão de religiosidade. Mas também eu não vejo problema de você estar tomando banho e falando com o Espírito Santo, de você estar no carro falando com o Espírito Santo, de você estar no banco e estar orando. Eu não vejo problema de você atravessar a rua e falar: Espírito Santo, eu te amo. Eu não vejo problema para isso. É intimidade, é relacionamento. Olha aqui para mim. E aquela mulher, sangue saindo dela, muito tempo. E novamente Jesus com a multidão. E aquela mulher fala: eu só preciso encostar. Eu só preciso chegar e encostar na orla do vestido. É a única coisa que eu preciso. E no meio de uma multidão, eu não sei quantas pessoas, e depois Jesus para e fala: quem me tocou? E os discípulos: Jesus, você está de brincadeira comigo? Jesus, você está cercado por uma multidão e tu pergunta: quem te tocou? Não, vocês não entenderam. De mim saiu virtude. Alguém tocou em mim. Nós precisamos ser a geração que toca nele, que chame a atenção dele. Você está entendendo? Ei, que faz Jesus parar. Para. Lá. Para. Eu tenho que ir lá.
porque lá estão me chamando, lá estão me clamando, lá eles me querem. Eu estou lá, eu vou lá com eles, é lá, eu vou. Chamou a minha atenção, mais de 7 milhões no mundo, é lá. Chamou a atenção, mexeu comigo, tocou no meu coração. Eu vou, eu preciso descer lá. Lá eles me querem, prepararam um altar. Lá eles me querem, é lá eu vou. Eu vou lá chamar. Eu fui atraído para lá. Será que você consegue fazer aquela comigo, Fabinho? Eu não sou muito de cantar. Só quero ver você. Você sabe essa? Me ajuda, Rô. Só quero Só quero você. Só quero ver você. Jesus, só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. De novo, vamos lá, gente, canta. Só quero. Adore ao Senhor. Sim, Deus. Ver você. Só quero ver você. Só mais uma vez. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Amados, Ele tem. Ele tem uma porção aí para ser derramada sobre a tua vida. Quebra os paradigmas. Você está entendendo? Rompe com os protocolos. Aquilo que te engessa, aquilo que te impede, aquilo que te impede de ser um adorador em espírito e em verdade. Deixa o Espírito agir. Ele te deu o Espírito, Ele colocou em você o Espírito, tem autoridade na sua vida, tem uma unção sobre você, tem poder em você. Precisamos ir mais, precisamos ir além. Você está entendendo? Você lembra da história de Marta e Maria? Você lembra da história de Marta e Maria? Você lembra daquela mulher que tinha uma má fama na cidade? Olha que interessante, que Jesus veio para os doentes, né? Não faz muito tempo que a gente compartilhou esse texto aqui, que ela pega o melhor perfume, aquele vaso de alabastro, o melhor que ela tinha, vai até a casa, derrama o óleo aos pés, começa a enxugar com os cabelos, e aquilo toca o coração. Ela quebrou com os paradigmas, ela não teve vergonha, ela não teve medo, ao contrário, ela venceu a rejeição. Será que você precisa vencer? O que você precisa vencer? Será que o medo está parando você? Será que a vergonha está parando você? O que tem te impedido de ser um verdadeiro adorador extravagante, que adora em espírito e em verdade? Quais são as correntes? Quais são as correntes que te prendem para você avançar? Seja sincero com você. Vamos lá, seja sincero com você. Toma uma postura nessa noite. Seja sincero com você. Você que é homem, bate no peito aí, seja homem com você. Seja homem com você, seja verdadeiro com você. Você que é mulher, seja mulher com você. O que tem impedido? Coloque de uma vez por todas diante do altar dele, porque lá a palavra nos diz que nós encontramos graça e misericórdia em tempo oportuno. Me perdoa, não aceite a vidinha não.
Deus não tem uma vidinha michuruca para você não, meu amado. Eu não falo só em questão financeira não, eu falo em todas as áreas da sua vida. Deus não tem uma vidinha qualquer coisa para você não. Ele não trabalha com pouca coisa, Ele não trabalha de qualquer jeito. A palavra me disse, então eu tenho que crer que Ele veio para me dar uma vida, e uma vida em abundância. Você está entendendo? Vida e vida em abundância. Então eu vou ser abundante. A partir do momento que Jesus mora na minha vida, eu tenho a vida em mim, eu tenho a vida eterna em mim, e eu passo a ter uma vida abundante. O que Ele fez? Posso te dar mais alguns exemplos. Com aquela multidão de 5.000 homens, na época só contava homem, ou melhor, né? Não contava as mulheres e as crianças, 5.000 homens. Quantos pães e quantos peixes? E pelo que eu sei, e você também sabe, alimentou todo mundo. E Jesus, Ele era tão organizado, Ele era tão excelente, que Ele mandou guardar, porque poderia precisar da próxima vez. Ah, Jesus. Falei, qual área que você está precisando ser abundante? Porque se está na escassez, tem algum problema, mas ao mesmo tempo tem solução. Porque se você senta na frente dele, eu tenho convicção de que Ele vai olhar nos teus olhos, e como Ele alcançou Zaqueu, Ele vai te alcançar. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Sim, Jesus, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Sim, Jesus, nós queremos te ver, Jesus. Mas amado, ouse um pouco mais. Zaqueu desceu depressa, diz a palavra, e o recebeu com alegria. A samaritana, ela saiu radiante. O coxo saltou. Jesus fazia, mas e Paulo e Pedro em frente à porta formosa? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Tu levanta e anda. Você está entendendo? Será que essa geração não pode falar, levanta e anda, porque o poder de Jesus opera em mim, e é no nome dele que eu declaro, levanta e anda. Você está entendendo? Ei, você não quer chegar no hospital não? Você não quer ir no hospital não? E você vai passar naquele corredor, e aquele que está enfermo vai levantar, e aquele que está morto vai ressuscitar, porque aconteceu isso com ele, e aconteceu com os discípulos, e o poder é o mesmo. Ei, você já pensou? Andando no hospital lá, levanta, ei, levanta, no nome de Jesus, levanta. Está disponível, ei, está disponível. Eu não estou falando que você não pode buscar os pastores para orar com eles, não tem nenhum problema nisso, ao contrário, é maravilhoso. Buscar seu líder, buscar seus colegas, não tem nenhum problema você orar com eles. Mas eu digo, a sua oração tem poder no nome de Jesus. E se você está lá de madrugada e você sente uma opressão do inferno, deitado na tua cama, você já dá uma ordem: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, bate em retirada, porque nós somos filhos de Deus, e aqui você não vem. Você está entendendo? É uma palavra só. Ei, Satanás, eu te ordeno, vaza. Sabe o que a palavra me fala? Que ele vem por um caminho,
mas por 7 ele foge. Isso é poder de Deus, e isso está disponível. Quebre os paradigmas, rompa nessa noite, busque o sobrenatural, porque está disponível. Meu filho é uma prova disso. Meu filho, o Benício, é uma prova disso. Kate teve uma complicação na gestação. Os ventrículos laterais dele estavam maior, poderia dar microcefalia. A doutora falou, tem que diminuir isso aqui, porque senão, pode entrar água, eu não sei, pode dar problema. Kate teve rubéola também na gestação. Poderia afetar algum órgão do Benício. Poderia dar problema. Mas nós oramos. E ele nasceu perfeito, porque existe poder no nome de Jesus. Ei, precisamos quebrar tudo, galera. A gente precisa falar desse evangelho. A gente precisa falar disso aqui, porque é a salvação para o mundo. A salvação não está na política e numa expectativa de um Brasil melhor economicamente. A salvação está aqui, ó. Aqui, ó. Sabe para que tem que serve isso aqui? Para dar conselho para presidente da república, para dar conselho para juiz, para desembargador. A palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer coisa, meu amado. E coube a Deus fazer só isso, colocar o nome de Jesus acima de tudo e acima de todos. Os paradigmas precisam ser quebrados. A pegada vai ser um pouco diferente com Freedom. Só vai ficar mesmo quem está afim, porque a intensidade que Deus vai derramar sobre as nossas vidas é para alcançar essa cidade aqui. Amém, amado? Você está me entendendo? Você é a igreja, eu sou a igreja, e nós precisamos avançar. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Mais uma vez, igreja. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você.